Ação declaratória de constitucionalidade. Essa ação do controle concentrado, ela foi criada pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. A princípio você pode pensar, poxa, se as normas já são constitucionais, né? Você pode pensar isso porque existe entre as normas constitucionais a presunção de constitucionalidade, o que não acontece com as demais normas. Para que serve, então, a ação declaratória de constitucionalidade? Pois bem, essa ação ela existe com o objetivo de uniformizar a jurisprudência. Pode acontecer que dentro de determinados tribunais, uma determinada norma foi considerada inconstitucional dentro de controle difuso por diversos órgãos, tá? Aquela vara tal afastou a incidência daquela norma porque ela foi considerada inconstitucional. Aquele órgão de segundo grau também considerou inconstitucional. Então, gente, essa divergência poderia levar àquela insegurança jurídica de que a pessoa não saberia qual resultado obter no seu processo no caso de uma determinada norma de constitucionalidade duvidosa, uma vez que não saberia se aquela norma seria aplicada àquele caso ou se a incidência seria afastada em sede de controle difuso. Então, no caso da ação declaratória de inconstitucionalidade, há a possibilidade dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal ingressar com essa ação diretamente perante o STF e verificar se aquela norma é constitucional ou não. A partir dessa declaração, o que vai acontecer é que acabará com a insegurança da utilização daquela norma. Caso essa norma seja considerada constitucional, nenhum outro tribunal poderá considerar inconstitucional aquela norma, porque afinal de contas, a decisão em sede de ADC, ela tem eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, tá? Retroativos. No caso, pessoal, entende o seguinte, para que haja uma ADC, é essencial, é condição da ação a demonstração de controvérsia relevante perante os órgãos judiciais. Isso é uma norma do artigo 14, inciso 3 da Lei número 9868 de 99. A Lei 9868 de 99, ela trata da ADC, da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, nesse caso, é essencial que seja demonstrada a controvérsia relevante diante dos tribunais. Controvérsia doutrinária caberia? E se o Barroso acha que a norma é inconstitucional em seu livro? E outro autor, Gilmar Mendes, Marinoni, Ingo Sarlet, não importa se os autores acham que a norma é inconstitucional, pois a controvérsia doutrinária não enseja a ADC, apenas a controvérsia judicial, e tem que ser relevante. O juiz, no caso de receber uma ADC, ele pode inclusive pedir que outros tribunais dê pareceres a respeito daquela norma, dê informações da aplicação daquela norma constitucional. É cabível medida cautelar? Sim. Conforme o artigo 21 da Lei 9868, a medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade tem como objetivo suspender os processos em andamento, ou seja, se há processo em andamento, simplesmente o julgamento vai ser suspenso e ele vai poder correr novamente após 180 dias, caso a liminar não seja julgada, tá? Então, se houver a liminar de suspensão, o STF ele tem 180 dias para julgar. Caso não julgue, os processos voltarão a correr. Lembrando que o STF pode prorrogar esse prazo, por maioria absoluta, o prazo da liminar. O julgamento se dá na presença de 8 ministros pela maioria de 6 ministros, tá? Porque o STF tem uma maioria tem 11 ministros, a maioria é 6. Entretanto, para estar presente ali, para aquele julgamento, é necessário que estejam presentes 8 ministros. Se não tiver 8 ministros, não pode votar com 7, já que precisa do voto de 6?
Não. Se não estiverem presentes os 8 ministros, o julgamento será adiado até que haja a presença dos 8 ministros necessária para o julgamento. Então, pessoal, entenda que a ADC ela é uma ação do controle de constitucionalidade extremamente importante que vai uniformizar o ordenamento, não só o ordenamento, como os futuros julgamentos que envolvam determinada norma jurídica, a fim de que o jurisdicionado não tenha insegurança se aquela norma vai ser aplicada ao seu caso ou não.